Bom dia, meu nome é Marcos Bresolim, sou diretor da Aditiva Produtos Químicos. É um prazer tê-los conosco para esse webinar, onde abordaremos o uso do biopolímero Ecovil na produção de sacolas e filmes plásticos. Inicialmente, gostaria de apresentar nossa empresa. A Aditiva é um distribuidor de produtos químicos especiais, atuando há mais de 15 anos no mercado brasileiro. Atuamos como uma infinidade de produtos químicos para uso industrial, utilizados em diversos segmentos de mercado, como tintas, lubrificantes, couros, têxtil, cerâmica, detergentes, petroquímica, polimerizadores, home care, adesivos e, mais recentemente, os biopolímeros e filamentos para impressão 3D. Químicas de grande porte, sendo a principal delas a BASF em suas diversas divisões. Nossa matriz é em Porto Alegre, com centros de distribuição em Canoas, Mauá e Itajaí. O Leonardo Cerati, do nosso departamento técnico, irá dar continuidade e coloco-me à disposição para perguntas ao final do webinar. Obrigado, Bresolim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Cerati, como o Bresolim disse, sou assistente técnico aqui na Aditiva. Vou apresentar, então, para vocês hoje o Ecovil F, a linha Ecovil F para a produção de filmes e sacolas de supermercado. Meu e-mail, então, de contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou comentar sobre essa apresentação, é suportetecnico@aditiva.com.br, ou vocês podem entrar em contato por este 0800. Gostaria de começar, então, descrevendo a agenda que nós teremos hoje nessa apresentação. Começaremos, então, definindo alguns termos utilizados em biopolímeros. Posteriormente, nós iremos falar de certificações de compostabilidade. Falaremos sobre o Ecovil da BASF, a produção dele. Falaremos também sobre as aplicações da linha do Ecovil da BASF. Falaremos, então, as especificações dos grades de filmes, que são o Ecovil F. Posteriormente, falaremos um pouco sobre o processamento nas máquinas e as características. E, ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas, que vocês, então, poderão fazer perguntas já durante a apresentação. Caso vocês estejam no desktop ou no notebook, no canto direito tem uma sessão de perguntas, vocês já podem ir colocando lá, que ao final nós responderemos todas. Bom, começamos, então, pelas definições. Vamos nos ater, então, às definições de polímeros e plásticos, que são muito importantes na indústria do plástico, na indústria transformadora e também para a compostabilidade, certo? Começamos, então, com o termo bio-based, que seriam os polímeros, os biopolímeros, que eles são derivados, então, parcial ou integralmente de fonte renovável, podendo não ser biodegradáveis, certo? Alguns exemplos, então, de fontes renováveis seriam o milho, a beterraba, a batata, a cana-de-açúcar e o trigo. Então, alguns biopolímeros convencionais que nós temos, que são convencionais, eu digo, não são biodegradáveis, certo? Seriam o biopolietileno, como é o polietileno extraído da cana-de-açúcar, o biopolipropileno ou o biopet. Também nós possuímos biopolímeros biodegradáveis, que seriam o caso do PLA, do PPS, do PH e outras blendas de amido. Temos também o termo fossil-based, que seriam os polímeros, então, de origem fóssil, ou seja, origem não renovável, como seria o caso de polímeros extraídos do petróleo, do gás natural, e eles também podem ser biodegradáveis ou não. Os comuns que nós temos na indústria é o polietileno, o polipropileno, o PET. Temos também polímeros fósseis biodegradáveis, que seriam o caso do PBAT, que nós vamos falar mais para frente, que tem na composição do Ecovil, e o PCL. Falamos, então, das definições de origem de polímeros e plásticos. Agora nós falaremos das definições de destinação final dos plásticos, certo? Ou polímeros. O que seria um polímero biodegradável? Seria aquele polímero que é degradado naturalmente pela ação de micro-organismos, como algas, fungos e bactérias. E isso pode decorrer em ambientes aeróbios, que seriam casos de compostagem, ou anaeróbios, que seriam os casos de aterros ou lixões. Então, polímeros ou plásticos biodegradáveis, eles produzem, depois de ser degradados naturalmente por micro-organismos, eles produzem água, dióxido de carbono, que seria o CO2, e biomassa. No caso de biodegradação anaeróbia, que seriam os casos de aterros, eles também produzem gás metano, que é extremamente prejudicial para a camada de ozônio. Certo? O problema do termo biodegradável, então,
é que não é delimitado nenhum tempo para que essa biodegradação ocorra. Ela pode ocorrer em 6 meses ou pode ocorrer em 20 anos. E também não é delimitado se a degradação nocivas para o meio ambiente ou não. Para isso surge, então, o termo compostável, que o termo compostável é a biodegradação aeróbia, certo? Por micro-organismos, em condições específicas e delimitadas, como, por exemplo, uma temperatura, umidade, presença de micro-organismos para ocorrer essa degradação e de oxigênio. E esse termo é especificado por normas, então, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Temos também os polímeros ou plásticos oxidegradáveis, que são muito confundidos na indústria como biodegradáveis, mas são coisas completamente diferentes. Os polímeros oxidegradáveis, então, são de origem fóssil, por exemplo, o polietileno ou polipropileno, e eles sofreram, na etapa de produção, a adição de sais metálicos. Esses sais metálicos eles aceleram a oxidação e a fragmentação causadas pela ação do oxigênio no plástico, gerando pequenos fragmentos de plástico, por exemplo, o polietileno, de baixa massa molecular, que muitas vezes, pelo diâmetro, podem ser considerados microplásticos. O problema desses microplásticos é que eles são muito pequenos e são de difícil recuperação, ou seja, eles não são facilmente reciclados e eles vão poluindo, então, o meio ambiente. Outro problema também é a adição desses sais metálicos, dos oxidegradáveis, é que muitas vezes os metais presentes nesses sais são nocivos para a fauna e a flora do meio ambiente também. Então, um quadro de definições aqui. A biodegradabilidade ou compostabilidade de um polímero, de um plástico, independe, então, da fonte dele. Ele pode ser baseado em matérias-primas renováveis, fontes renováveis, entretanto, ser não compostável, como é o caso de polietileno extraído de cana-de-açúcar. Ele vem de fonte renovável, mas não é biodegradável nem compostável. E no campo compostáveis, então, baseados em fontes renováveis, nós temos o PLA, que é base do nosso Ecovil, que a gente vai falar mais para frente, temos o PHA também, e não necessariamente, então, os materiais baseados em fonte fóssil não serão compostáveis, como é o caso do Ecoflex, que é o PBAT, e é o caso do PBS. Então, aqui temos um esquema ilustrativo de sacolas, baseadas na estrutura e a de destinação final. Então, uma sacola de Ecovil, mesmo que preenchida com resíduo orgânico, ela vai sofrer a compostagem, certo? Se biodegradando em água, gás carbônico e biomassa. Entretanto, sacolas oxidegradáveis, que são aquelas que eu mencionei que sofrem adição de sais metálicos, elas vão se degradar em pequenos fragmentos de polietileno ou do material que for. Temos também as sacolas de polietileno biopolietileno, que elas se comportam de forma idêntica a uma sacola comum de polietileno, ou seja, elas vão demorar de dezenas a centenas de anos para se degradar na natureza. De biopolietileno não são compostáveis. Aqui nós temos um ciclo ilustrativo de vida de um polímero compostável. Então, tudo começa na biomassa, certo? Na fonte renovável, que é o exemplo ali do milho ou da batata. Então, passa para a produção do bioplástico, que, por exemplo, no caso do PLA, ele vem do milho, do amido de milho, que é polimerizado, então, que vira o ácido polilático. Então, ele vai para a indústria de embalagens. A indústria de embalagens transforma esse polímero em alguma embalagem e, após o consumo a destinação final dada pelo consumidor, ele vai pela coleta seletiva de orgânicos, vai para a indústria de compostagem, e é muito importante ressaltar aqui que a tua embalagem feita de Ecovil ou de alguma matéria biodegradável, ela não vai se degradar naturalmente. Por exemplo, no teu balcão, a tua sacola de Ecovil não vai desaparecer, não vai virar pó, ela só vai ter ela só vai virar adubo realmente quando ela for para uma indústria de compostagem onde tem condições de biodegradabilidade de compostagem bem definidas, como a presença de umidade, oxigênio, temperatura fixa e micro-organismos. Algumas certificações, então, que a linha Ecovil atinge, que eu vou comentar um pouquinho. Aqui à esquerda. Aqui à esquerda nós temos aqui à esquerda o selo de OK Compost, que é o selo para compostagem industrial de embalagens plásticas, certo? Certificado antigamente pelo Vinsot, agora pela TÜV da Áustria,
que adquiriu a Vinsote. Aqui à direita, então, nós temos o selo Home Composting, da mesma norma europeia, entretanto, compostagem domiciliar. Então, vamos falar um pouco sobre a compostagem industrial aqui da 13432. Ela determina, então, que para embalagens plásticas em até 180 dias, isso seriam 6 meses, a embalagem deve perder 90% da sua massa inicial nas condições de compostagem industrial que eu mencionei, certo? Que são umidade, presença de micro-organismos, oxigênio e temperatura, se transformando, então, em água, CO2 e biomassa, que seria o adubo. Temos também, então, a norma similar, só que a americana, a ASTM 6400. Temos também a norma japonesa, a italiana e a canadense. É importante ressaltar também que todos os grades da Ecoville têm permissão para contato alimentício, ou seja, FDC, que é o Food Contact Certificate, que é da Europa. Temos o FDA também, que é dos Estados Unidos. Bom, o Ecoville da BASF, então. O Ecoville, ele é uma blenda, então, de PLA, do ácido polilático, que é aquele biopolímero biodegradável, com o Ecoflex. O Ecoflex era um produto que a BASF já possuía antes da criação do Ecoville. O Ecoflex é fóssil, entretanto, ele também é biodegradável. Então, aqui nós vemos o Ecoflex, ele é um copoliéster biodegradável, então é o PBAT, ele tem essa estrutura em laranja aqui, e o PLA, que é o ácido polilático, é um poliéster alifático que tem aquela estrutura em branco. O Ecoville da BASF, então, é um polímero biodegradável e compostável. Ele tem certificado de compostabilidade nas mais renomadas instituições, como as que eu mencionei antes. Os grades, todos os grades têm FDA e FDC, que é o contato alimentício. Os grades do Ecoville F, então, formam um filme resistente ao rasgamento e umidade. Formam filmes, então, também com barreiras contra líquidos e odores. Nós temos, então, uma ampla linha de produtos do Ecoville para diversas aplicações que eu vou descrever mais a seguir. Então, são diversos grades do Ecoville, nas quais os teores de PLA e PBAT são diferentes. Por quê? O PLA, ele dá rigidez, e o PBAT, ele dá flexibilidade. Ou seja, o Ecoflex, ele dá flexibilidade. No caso de sacolas, tem um baixo teor de PLA, porque elas têm que ser resistentes, mas também têm que ser muito flexíveis. Então, a linha Ecoville serve para sacolas e sacos para lixo orgânico. Também temos os grades para revestimento para papel cartão, que seriam, por exemplo, os copos de café ou copos de bebidas frias ou quentes de grandes redes de fast food, que seriam os chamados multifilmes, que eles melhoram a produtividade da colheita, eles evitam a formação de ervas daninhas e proliferação de insetos. Temos também os grades para moldagem por injeção, que seriam, por exemplo, cápsulas de café ou tantas embalagens plásticas que são feitas por injeção plástica. Temos também filmes para embalagens e embalagens termoformadas, que também é um grande campo da indústria plástica, no qual tem um alto teor de PLA, porque elas têm que ser bastante rígidas. Então, nós vamos apresentar um pouco mais sobre o Ecoville F-Grades, o F23B1 e o F2332. Então, o F remete então a filmes. É importante, então, a gente pensar que é para a produção de sacolas e sacolas para supermercado, resíduo orgânico. Vamos dar o exemplo, então, de sacolas de supermercado. O que acontece? Nós vamos ao supermercado, transportamos nossas compras em sacolas plásticas. Muitas vezes nós chegamos em casa, guardamos as compras, e o que acontece com a sacola plástica? Ela vai para o lixo, certo? Ela vai para o lixo de resíduo orgânico. Ela serve como uma sacola, um filme, para guardar o resíduo orgânico. E é justamente esse um dos propósitos do Ecoville, certo? Que com o resíduo orgânico dentro e a sacola, ele pode ir inteiramente para a compostagem e virando adubo. Diferentemente de uma sacola de polietileno, que para ter uma destinação final adequada, se teria que separar o resíduo orgânico da sacola de polietileno. Então, um pouco de especificações então, do Ecoville F23B1. Ele tem 9% de PLA. A densidade dele, então, é de 1,36 a 1,40 gramas por centímetro cúbico. Certo? Vocês podem perceber que é bem maior do que o polietileno. Tanto o polietileno de baixa densidade, que é em torno de 0,92, quanto o polietileno de alta densidade, que é 0,96. Isso quer dizer que tu podes baixar a espessura do filme, mantendo o mesmo peso. Isso é bem importante para as indústrias transformadoras. Temos também
ali o dado de MVR, que é o Melt Flow Rate. É uma medida, então, que mede o escoamento do polímero, certo? É muito importante para a gente saber a facilidade com que o polímero vai percorrer na extrusora quando ele estiver no seu estado fundido. O MVR dele é de 5 a 11 ml a cada 10 minutos, então. Abaixo nós temos, então, um quadro comparativo entre o Ecovil F23B1 e o polietileno de baixa densidade. Então, nós estamos considerando aqui uma espessura de filmes de testes, então, do Ecovil de 25 micras, enquanto do polietileno de baixa densidade nós temos 70, certo? A densidade, então, é relativa ao polímero, não ao filme. O alongamento de ruptura, então, dm por dt. O que seria dm por dt? dm, então, é a direção da máquina, é o teste percorrido na direção da máquina, enquanto a direção da máquina, certo? Nós vemos aqui, então, que o alongamento de ruptura do Ecovil F23B1 é 260 na direção da máquina e 130 na direção transversal, enquanto o polietileno é 140 na direção da máquina e 150 na direção transversal. Temos também a tensão de ruptura aqui, os mesmos parâmetros, direção da máquina e direção transversal. O Ecovil, então, é 25 por 25, enquanto o polietileno de baixa densidade é 20 por 20. E a resistência ao impacto, então, que é feito com teste de Darwin. A resistência de impacto do Ecovil F23B1 é bem próxima do polietileno de baixa densidade, um pouco maior, aliás, é 250, enquanto o polietileno de baixa é 230. Aqui nós temos o segundo grade para filmes, então, em sacola de supermercado, que é o F2332. O Ecovil F2332, então, ele tem 16% de PLA. A densidade dele é um pouquinho menor que a do F23B1, é 1.24 a 1.26. Entretanto, continua bem maior do que a do polietileno de baixa ou de alta densidade. O MVR, então, aquela medida de escoamento que eu mencionei para vocês, é de 7 a 11 ml a cada 10 minutos. Os testes aqui percorridos, então, do F2332 utilizaram uma espessura de filme de 30 micras, enquanto do polietileno de baixa densidade ainda são os mesmos dados, com 70. Alongamento de ruptura, então, vocês podem ver que é um pouco maior, 330. O F2332 também é um pouco maior, devido ao mais alto teor de PLA, 37 a 39. E a resistência ao impacto, nós temos um salto grande aqui, é 650, certo? Vamos, então, para a parte do processamento. Aqui, o polímero Ecovil, assim como muitas das produções de sacola, são feitas em extrusoras de filmes tubulares, ou filmes balão, filmes bolha, são diversos nomes. Aqui na figura da esquerda nós vemos, então, a chamada bolha, ou balão, e aqui à direita nós temos um equipamento industrial, uma pequena planta industrial de produção de filmes, então, filmes tubulares, certo? No próximo slide eu vou dar mais detalhes, então, certo. O processamento a extrusora de filme tubular, ela tem 3 formas. Ela pode ser ascendente, como essa da imagem aqui. Essa da imagem aqui. Ela pode ser que, no caso, normalmente é utilizada na produção de sacolas de polietileno, e é do Ecovil, por exemplo. Temos também a forma descendente, que seria o caso de produção de filmes de polipropileno. E também temos a forma horizontal. Vamos ter, então, a forma ascendente, pois o Ecovil ele é processável nas linhas de polietileno, certo? Tudo começa aqui no hopper, que é o funil de alimentação. O polímero entra, então, no formato de pellets. O que acontece? Aqui, esse comprimento da extrusora é chamado de barril, e dentro nós temos a chamada rosca, que é uma espécie de parafuso rotativo, que é aquecida, então são várias zonas de aquecimento, certo? No funil de alimentação, a temperatura ambiente é de 25 a 40 graus, enquanto aqui nós temos uma rampa de aquecimento na rosca, certo? Começa numa temperatura inicial, e a temperatura final normalmente é a mais alta, que sai aqui no orifício final, que é chamado de matriz. Então, essa rosca, que é esse parafuso rotativo, ela tem a função de fundir esse polímero que está entrando no funil de alimentação, homogeneizar ele rotando, e bombear ele para o fim da extrusora, que é o orifício chamado de matriz. A matriz, então, ela pode ser circular, para fazer esse formato de filmes tubulares, aqui como a gente está vendo, ou pode ser plana também, para fazer filmes planos, que não é o caso dessas sacolas. Então, quando ele chega na matriz, tem esse chamado o anel de ar, que ele sopra com ar atmosférico esse círculo do polímero que é feito aqui, formando o balão.
certo? Esse tubo aqui. Esse tubo, então, ele vai subindo, ele vai sendo puxado por esse nip roller, que são os chamados puxadores. Eles são essenciais, então, porque são eles que vão controlar a espessura que vai sair o filme, e também eles são, o alinhamento deles é certo? Então, depois que ele é puxado, ele vai sendo alinhado aqui na direita, para no fim ser bobinado aqui na winding station, onde ele é bobinado no formato de filme, e depois ele passa para o pós-processamento. O que seria o pós-processamento de sacolas? Seria a soldagem, então, a cola de um filme no outro, porque aqui na bobina eles estão simplesmente sobrepostos. Eles são colados um no outro para fazer aquele fundo da sacola, e depois eles são cortados para fazer as alças das sacolas. O processamento do EcoView F23B1, então, alguns dados do processamento naquela máquina, por exemplo, de polietileno de baixa densidade que eu mostrei antes. A temperatura na alimentação, então, no início ali da rosca, é 150 graus do EcoView e na saída 180 graus deste grade de EcoView. A abertura da matriz, então, a die gap, ela fica entre 1 e 1,5 milímetro. A razão de sopro de 3 a 4 para 1, certo? E a temperatura de solda é um pouco mais baixa do que a do polietileno, normalmente, é de 120 a 140 graus. Certo? E as espessuras de filme, então. A espessura do filme da EcoView pode ir de 20 a 120 microns, mas ela pode ser diminuída até 10 micras, sem perder as propriedades mecânicas. Outra coisa importante é que muitas vezes no de polietileno é necessário um tratamento corona. O tratamento corona é um tratamento elétrico, térmico, para que ocorra a melhor ancoragem da tinta. No caso do EcoView, esse tratamento não é necessário, acarretando, então, uma economia energética na planta. Temos, então, o EcoView F2332. Na temperatura da alimentação é menor do que a do F23B1, então é 120 graus. E na saída, ali na matriz, é 140 graus. A abertura continua a mesma, a razão de sopro também, temperatura de solda também. Entretanto, a espessura de filme pode ser ainda menor. Ela pode ser de 10 a 120 micras e pode ser diminuída até 8 micras. E, igualmente, não necessita de tratamento corona para ancoragem da tinta. Temos também a produção de master batch. O que seria o master batch? Seria a pigmentação do polímero. Por exemplo, se tu não queres que o polímero saia na cor natural dele, que é um branco amarelado translúcido, tu quer a sacola preta, por exemplo, tu podes usar também um master batch. Qual que é o intuito? A tua sacola é compostável. Então, tu não vais querer fazer com que o pigmento não seja, porque senão o produto não vai ser inteiramente compostável, esse não é o intuito do EcoView. Para isso, a BASF desenvolveu, então, veículo, por exemplo, o EcoFlex F-Blend C1200 para a produção do master batch. E nós temos, então, também o agente antistático para a produção do master batch, que é o EcoFlex Batch AB1. Temos o agente Sleep, que é o EcoFlex SE e Batch CY. Caso a empresa não queira também produzir o master batch, nós podemos indicar contatos de quem já produz master batches com o EcoView. Então, é só misturar e processar. O reaproveitamento do EcoView, então. Muitas vezes, na indústria do plástico, na produção de sacolas, por exemplo, quando se picota para fazer as alças, o resto do plástico é perdido. No EcoView, não. Até 40% do produto pode ser reaproveitado, então. Certo? Mas é interessante que se realizem testes para provar que a resistência mecânica se mantém. Entretanto, ao reutilizar ou utilizar o saco aberto do EcoView, é importante realizar uma pré-secagem do material durante 6 horas com 70 graus, para que não ocorram problemas com umidade na processabilidade. Garantir que a resistência e as propriedades mecânicas se mantêm no máximo delas. Bom, agora nós passamos então para a sessão de perguntas e respostas, tanto para mim quanto para o diretor Marcos Bresolim. Então, vamos aguardar as perguntas. Temos uma pergunta aqui. Qual seria o melhor grade de EcoView para aplicação em redes para alimentos? Por exemplo, melão, batata, cebolas ou sacos de rafia.
Qualquer um dos dois seria adequado, certo? O Ecovil F2332 pode ser até mais adequado, dependendo da situação, porque ele é mais resistente, mas ambos os grades podem ser utilizados. Temos uma outra pergunta sobre a embalagem disponível no Brasil. Normalmente, esse material é fornecido em big bags de 1.000 quilos. E sacos de 25 quilos também são disponíveis, por exemplo, para testes menores que possam ser realizados. Temos outra pergunta aqui. É possível utilizar Ecovil em processo de extrusão de filme em coextrusora, plástico bolha? Sim, é possível. Entretanto, é interessante que a extrusão do outro produto seja compostável também, como, por exemplo, do Ecovil. Uma outra pergunta sobre a disponibilidade do material. Nós temos esse produto disponível em todos os nossos centros de armazenagem, bastando para isso entrar em contato com a nossa equipe de vendas ou então área técnica. A pergunta é em relação a preço de mercado, se está muito acima. Vamos falar assim em termos gerais, tá? Os biopolímeros têm um preço entre 3 a 4 vezes superior a um polímero tradicional. Isso em termos gerais, ok? Temos uma outra pergunta aqui. Existe uma demanda para plásticos biodegradáveis para embalar frutas e hortaliças, porém, os clientes buscam embalagens transparentes. Qual seria o produto mais indicado? Então, o Ecovil F, ele justamente, principalmente o F2332, ele é muito aplicável para as embalagens FLV, então, que são frutas, legumes e vegetais. Entretanto, ele é de cor branco a amarelado translúcido. Então, é muito difícil que ele fique transparente. Teria que se baixar muito a espessura, certo? Então, acredito que não se adequaria. Entretanto, baixando a espessura, realmente ele fica translúcido o suficiente. Temos outra pergunta sobre assistência técnica, se a equipe da Aditiva pode acompanhar testes industriais. Sim, a equipe da Aditiva está treinada e capacitada para acompanhar testes industriais no cliente, de acordo com a aplicação desejada. Bom, temos uma outra pergunta aqui. Qual a espessura mínima que podemos trabalhar com a Ecovil? Eu mencionei ali nos dois grades da apresentação. No F23B1 a gente pode diminuir a espessura até 10 micras e no F2332 até 8 micras. Abaixo disso, acredito que a produção do filme seja muito difícil e talvez a resistência mecânica dele, como nas fichas técnicas, não se mantenha. Outra coisa que é importante lembrar, que a espessura máxima do Ecovil por parede, então, é 120 micras, certo? Porque é até esse patamar que os certificados de compostabilidade valem. Temos uma outra pergunta aqui. Se tratando de tempo de armazenamento shelf life, se mantém como os polímeros tradicionais? Sim, é importante ressaltar que o polímero tem uma shelf life. Entretanto, sempre se o saco vem hermeticamente fechado, então ele pode ser aberto e utilizado a qualquer momento. Entretanto, se o saco já estiver aberto, é importante que se faça uma pré-secagem, certo? Para que não se perca as propriedades que a gente procura no filme. Aqui. Por gentileza, o participante perdeu o contato aqui, que foi passado no início da apresentação. Entretanto, não se preocupem que no próximo slide vai ter os nossos contatos também. Temos uma outra pergunta aqui, como o Ecovil se comporta em termos de soldagem para sacolas? Eu acho que eu mencionei mais no início, mas, entretanto, a temperatura de soldagem, então, é um pouco menor que a do polietileno, certo? Às vezes o tempo de soldagem é um pouco maior, mas a temperatura é menor também. Mas ele solda muito bem também, como uma sacola comum de polietileno, por exemplo.
Vamos aguardar, ver se temos mais algumas perguntas. Bom, pessoal, chegou o nosso horário, então vamos encerrar a nossa apresentação. Entretanto, caso vocês tenham mais dúvidas, vocês podem nos encaminhar para o meu e-mail, certo? Ali, suportetecnico@aditiva.com.br, ou também entrar pelo contato pelo saque ou pelo site, aditiva.com.br. Nós agradecemos muito a participação de vocês, então, e tenham um bom dia. Muito obrigado.